convidado muito especial. Não, mais do que especial, né? O professor Fábio, além de professor, engenheiro, doutor na área, para mim isso é uma autoridade, sempre foi referência. Foi professor meu, foi professor da Bruna. Então, assim, é uma grande honra receber você em nosso espaço e a gente levar essa informação para esse mundo da construção civil, que o mundo tem mudado da construção civil, professor. Porque eu digo o seguinte, a pessoa só tem dor de cabeça com obra hoje se ela quiser, tá? Existe outro caminho, entendeu? Não é aquele caminho só, aquele caminho tradicional que antigamente, que meu pai construía, que o seu pai, enfim, construía. Hoje nós temos outro caminho. Que honra receber você aqui. Engenheiro, doutor, professor, o que mais? Pai da Lavínia, Maitê e Luana. Isso, o Lucas estudou. Eu sei que você tem muito orgulho. Na hora que fala dos meus filhos, Fábio, meu Deus, eu saio de órbita. O Lucas falou assim pra mim, Bruna, o Fábio é apaixonado nas filhas dele. Eu falei assim, uai, e nós? Nós somos o quê pelos nossos filhos? Quem não é apaixonado, né? Eles dão muito trabalho, eu costumo dizer, mas é assim, é o desafio do dia a dia nosso e a gente ama demais da conta. Graças a Deus, é uma dádiva que a gente tem, né? Realmente sou apaixonado pelas minhas filhas, mas eu vejo tudo como uma dádiva e um desafio também, né? Sim. É a nossa principal obra, né? Nossos Sim. filhos são as nossas principais obras. A nossa obra mais linda. E o professor Fábio, ele é especialista em patologia. A gente fala tanto de patologia aqui na Rio, mostra pra vocês, tinha até um quadrozinho, você lembra que a gente fazia? A gente andava na rua, não sei se você chegou a ver, aí tirava foto da casa da rua e falava, analisava aquilo ali. Só que aí eu fiquei meio com medo de ficar fazendo isso daí, dar algum problema, alguém achar expondo ruim. O imóvel de alguém, expondo o imóvel de alguém. Então eu falei assim, Lucas, acho melhor dar uma parada com isso daí, porque vai que alguém se ofende, né? E é de se ofender mesmo, porque ninguém quer uma casa, né, cheia de patologia ainda comentada por alguém. Aí a gente resolveu dar uma parada com isso daí. Professor, eu queria que você contasse um pouco da sua história pra gente, tá? Antes da gente entrar aqui nas perguntas, né? Eu quero, inclusive, assim, que você explique o que é patologia. Para muitas pessoas, patologia, isso não existe só na medicina. Então, você vai explicar isso um pouco, mas eu queria que você contasse. Até no programa, a gente participou de um programa de rádio, e aí a gente falava, patologia. Aí a moça, como é que é o nome dela? A apresentadora Monique falou assim, patologia, mas o que é patologia, né? Ela ficou assim sem entender. A gente foi explicar o que era, ela até contou que ela tinha uma parede verde dentro do quarto dela, entendeu? Que ela tinha, que era toda de umidade, aí criou uma parede verde no quarto dela. Fala uma parede verde natural. Esqueceu de impermeabilizar a viga baldrama e subiu uma parede verde. Falei, não, essa daí é boa, viu? Ficou a parede verde insalubre. Bom, primeiramente eu queria agradecer vocês pelo convite. É sempre um prazer estar junto com vocês, seja aqui no podcast, seja a gente conversando informalmente. Para mim realmente é um prazer estar aqui, especialmente com vocês, que eu conheço a trajetória de vocês, né? Como vocês falaram, eu tive o prazer de ser professor de vocês dois, foram ótimos alunos e sempre é muito bom. Assim, eu como professor, eu fico muito feliz quando aqueles que foram meus alunos se tornam ótimos profissionais, que estão no mercado inseridos, e vocês, né, são exemplo disso. E além de ser exemplo disso, particularmente, né, eu me sinto muito prazeroso porque vocês são referências também, né? Então eu tenho hoje, assim, eu não lembro exatamente o ano que vocês se formaram, mas eu sei mais ou menos. Mas já começando a falar da minha história, eu dou aula de engenharia civil há mais de 20 anos. Nossa! Né? Só aqui no Tocantins há 19. E aí eu dei aula desde a primeira turma de engenheiros e engenheiras formadas no estado, né? Aqui mesmo eu fui professor. Você veio de onde mesmo, Fábio? Eu sou de Fortaleza, do Ceará, mas antes, terra boa. Antes de vir para cá eu trabalhava em Goiânia. Goiânia e Anápolis. Eu dava aula em Anápolis, lá na UEG, na Universidade Estadual de Goiás. Então, isso é o legal de ser professor. Todo semestre você tem uma turma nova, né? A gente vai envelhecendo e o pessoal continua com a mesma idade, né? Mas você tem uma turma nova para trocar. E depois que vocês se formaram, que vocês, né, entraram no mercado, eu tive vários alunos e hoje já ex-alunos que foram estagiários de vocês, né? Então, para mim é muito prazeroso. E além dos estagiários, tem vários alunos que têm vocês como referência, que seguem vocês nas redes sociais, né? Então... E acaba também que eu fico sabendo que a gente vira exemplo nas aulas, né? O Rairon até falou isso, o Adley, que trabalha aqui no setor de compras, né? Tá indo para o planejamento agora.
Ele falou que na faculdade, vira e mexe, acontece um exemplo ali, e ele fala, ei, eu trabalho lá. Então isso é muito bacana. Eu sou um dos que cito vocês como exemplo, né? Eu sempre, né, aqueles nossos egressos, ex-alunos que fazem, né, atividade de engenharia, que honram o nome da nossa profissão, eu faço questão sempre de Nossa, esse nome é forte, viu? A gente está precisando no mercado de engenheiros que honra, né, essa classe. A nossa classe. Isso é muito bacana, esse nome é forte. Né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante também. Mas, assim, falando da minha história, eu sou natural de Fortaleza, como eu disse, já rodei Brasil afora, morei em algumas cidades e vim parar aqui no Tocantins. Depois, me formei em engenharia civil em 98, em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Logo depois eu fui fazer mestrado, né? Trabalhei um pouco em obras, só que quando eu me formei, a gente fala com os alunos, a gente estava até conversando antes aqui em off, né? O mercado da engenharia civil é conhecidamente cíclico, né? Cíclico. E aí, às vezes, hoje nós estamos assim, numa baixa comparado a 10 anos atrás. Sim. Mas a gente vê, né, vocês que estão no mercado, que a gente já bateu no fundo do poço nesse ciclo, né? Sim. Então a gente está numa curva ascendente. Talvez não com aquela velocidade que a gente de gostaria, 2009, 2012. Né? Mas está ascendente. Daqui a pouco a gente vai chegar no pico de novo e depois vai descer e assim vai. E a gente já está pensando nisso. A gente já está prevendo essa ascensão que ela vai chegar, e é uma coisa que eu e o Lucas a gente quer falar nas universidades, que eles têm que estar preparados para essa oportunidade. Isso. E ela vai chegar. Porque a gente viu como é que foi na última curva de alta, que para mim, né, tenho mais de 20 anos de mercado, foi a maior alta que eu vi, sim, mesmo antes de entrar na engenharia civil, que eu já acompanhava, né, que foi a última curva. Então talvez a gente possa caminhar para alguma coisa parecida. E a gente viu que tinha muita gente que não estava preparada, né? Então eu me formei, e na época, por que eu estou puxando isso? Porque na época que eu me formei, eu também me formei numa curva de baixa. E o mercado estava pior do que está hoje. Mesmo com a pandemia, quando eu me formei, o mercado estava pior ainda. Né? Não tinha Uber, né? Mas você via muito engenheiro que ia para a parte de bancária, né? Que não conseguia exercer. Ia para administrativo. Então, eu sempre planejei a minha carreira desde a faculdade. Então, eu me formei e eu fui um dos poucos que tinham um emprego numa grande construtora. Nossa, isso é bom. Mas como empregado, né? Sim. E aí, só que eu sempre tive vontade de lecionar. Eu lecionava na faculdade, desde o segundo ano eu dava aula no ensino médio e tal. Então, eu sempre tive essa vontade, né? Tentava conciliar essas aulas com estágio. E eu falei, cara, para eu dar aula eu vou ter que fazer o mestrado, não tem jeito. E aí foi quando eu fui para Goiânia, né? Então eu fiquei na construção civil em execução, né, em grandes obras residenciais, verticais, mas não fiquei muito tempo, porque eu falei, eu tenho que fazer logo esse mestrado, senão o tempo vai passar, aí eu engato uma obra na outra e nunca mais, né? Acaba que você não vai realizar o que você queria. E aí eu fui embora para Goiânia, não conheci ninguém lá, mas tinha um programa na área de durabilidade e patologia que era muito bom, né? E foi isso que me fez ir para Goiânia, né? Eu pesquisei, né? USP, Federal de Santa Catarina, Unicamp, UNB, mas o que mais me agradou, porque era na área de patologia, foi o lá da Federal de Goiás. E aí lá eu comecei a dar aula na Estadual de Goiás, até que eu tive o convite para vir para cá, para dar aula na UBRA, né? Então eu vim para cá para dar aula na UBRA. Isso em que ano, Fábio? Isso o convite foi em 2002, aí eu comecei ali em 2003. E não era uma coisa que passava pela minha cabeça vir para Palmas. Eu lembro quando eu fazia faculdade, Palmas era uma coisa muito distante, né? O Estado Tocantins tinha acabado de ser criado, Palmas também tinha acabado de ser criado, então, Palmas, cara, isso não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas quando eu fui para Goiânia, os laços com Palmas são muito estreitos, né? Sim. E aí eu comecei a conhecer o Tocantins. Primeiro eu fui em Gurupi, né? Depois eu falei, cara, quer saber, eu vou lá em Palmas, vou conhecer. Tem essa proposta, né? Vamos ver. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, é o que eu estava procurando. É uma cidade em crescimento, nova, que tem oportunidade de crescimento para todo mundo. Eu falei, não, vou me consolidar aqui. Vim no primeiro momento para testar, gostei e fiquei. E hoje eu não me vejo saindo de Palmas de jeito nenhum. Você falou da questão das minhas filhas, né?
eu sou de Fortaleza, né, que é uma cidade totalmente diferente de Palmas, uma cidade com 3 milhões de habitantes. Eu não me vejo morando em Fortaleza com 3 filhas, né, porque a questão da segurança, da urbanidade, das oportunidades mesmo, né? E a qualidade de vida que a gente tem aqui. Eu tenho amigos no Brasil todo, né? Por conta da minha atividade, então conheço pessoas, principalmente na área de engenharia, no Brasil todo. E aí, quando eu falo para esse cara, eu vou almoçar em casa todos os dias. Ninguém acredita. Eu deixo minhas filhas na escola, pego minhas filhas na escola, almoço em casa, vou trabalhar, chego 2 horas da tarde no meu trabalho, todos os dias. O cara, mas não é possível, cara, como é que você consegue fazer isso? Por conta da qualidade de vida que eu consegui ter em Palmas. Quando a gente formou, ninguém consegue. Não consegue. Quando a gente formou, a gente teve a oportunidade de ir embora para Brasília e o salário era assim, muito atrativo. Muito atrativo. E eu era uma das primeiras a falar, vamos para ganhar muito dinheiro. E o Lucas falou assim, não, a gente não vai, o nosso lugar é aqui. Eu coloquei a Bruna para refletir. Né? E o Lucas falou, nosso lugar é aqui. A gente não tinha filhos ainda, né? E aí ele falava assim, nosso lugar é aqui, a nossa família tá aqui perto e aqui é um lugar de oportunidade, a gente não vai embora daqui. Olha só como é que é a vida lá em Brasília, lá a gente vai ter que andar tanto de trânsito, a gente não vai conseguir fazer uma atividade física, não vai conseguir isso, aquilo, então a gente não vai. E hoje eu agradeço muito, sabe, dele ter falado na época da gente não ir, porque a nossa realidade hoje é outra. Que nem você falou, eu levo meus filhos na escola, eu busco eles na escola, eu tenho tempo para fazer uma atividade. Não só leva, a gente vai juntos, né? A gente vai juntos levar os meninos na escola, porque nós estamos a 2 minutos da escola dos meninos, a nossa casa a 3 minutos daqui, então é muito perto e isso ajuda muito. E a segurança também. Pois é, né? Assim, eu nunca vi, eu sei que tem, mas eu nunca vi ninguém sendo assaltado, né? Inclusive, assim, um parênteses, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, assim que eu cheguei em Palmas, eu vim de Goiânia de carro, né? Uhum. Aí eu cheguei ali, né, pro Taquaralto e tal, e parei ali na quadra depois da rodoviária, né? Nunca tinha vindo em Palmas, isso já era umas 7 horas da noite, estava escurecendo. Aí eu parei num boteco, né? Aí eu parei no boteco, fechei o carro, fiquei olhando assim de noite, já não conhecia, né? Aí eu olhei pro lado, os carros tudo com a porta aberta, vidro aberto, sem ninguém, né? Aí eu sentei lá no boteco pra tomar um refrigerante, comer alguma coisa. Aí perguntei pro garçom, cara, mas esses carros vidro aberto, não, quem fecha o carro, né? Você falou, já era outra realidade goiana. Outra realidade goiana na época. Mas hoje já não tá tão assim, né? Hoje não tá mais assim, mas assim, foi uma coisa que me marcou. Eu falei, cara, isso aqui é totalmente diferente, pra você ter uma ideia. Quando eu era criança, na década de 80, quando eu morava em Fortaleza, meu pai não conseguia, na década de 80, e me deixar ir buscar na escola, porque não dava tempo, ele trabalhava mais distante de casa, não vinha almoçar em casa. Nós estamos falando mais de 40 anos já. Né? Então, lá na década de 80, quando eu era criancinha, eu ia no transporte escolar. Né? Então, meu pai tinha que pagar um transporte escolar para passar na porta da minha casa, para levar para a escola e depois trazer. Né? Então, esse contato era muito menor do que eu tenho hoje. Nossa, o lance da primeira impressão é a que fica, igual você falou. Na hora que eu cheguei em Palmas, eu já tive a impressão que aqui era um lugar seguro. Porque eu cheguei e vi um carro com a porta aberta, eu vi isso, aquilo. Essa boa impressão inicial, de chegar numa cidade, você falando, quando chegou, eu lembrei do meu pai, que quando ele chegou aqui, numa placa, ele tem a foto da placa, quando ele chegou no norte, escrito lá Paraíso do Norte, ele falou que ia voltar. Cara, e ele foi aguentando, chorou muito tempo, ele fala isso, que chorou muito tempo, aqui em 86 era em Paraíso, né? Nem Palmas, né? Em 86 isso aqui era só mato, não tinha um asfalto aqui, nada. E isso me faz, mas ele falava que aqui era um lugar muito atrativo, o povo sempre foi muito acolhedor, então tinha muitas oportunidades, então isso me fez lembrar nessa chegada sua, quando meu pai também veio para cá, de Minas para o Tocantins. E isso faz parte da nossa história, né? Nossa formação é tudo, né? Não é, a formação como engenheiro não é só o que a gente aprende na faculdade, né? O que aprendi, no meu caso, que eu já tenho mais de 20 anos de formado, o que eu aprendi na faculdade está muito distante do que eu sou hoje. Sem dúvida. Até pela evolução da nossa profissão, mas pelas outras coisas que a gente vai aprendendo, né? E por que a patologia? Pois é, aí eu, como estudante, né, na época eu morava em Natal, aí eu fui para o encontro de estudantes de engenharia civil, Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil. E nesse ano foi em Goiânia, outra coincidência, foi em Goiânia. Eu fui para fazer festa, né? Não fui atrás de muita coisa, mas aí
Como eu morava em Natal e sou de Fortaleza, lá tem muito forte essa parte de corrosão, principalmente, né? Todo mundo fala, Marizia consome fogão, consome geladeira, consome carro, né? Então, isso tem muito forte, até mais do que nas estruturas. Hoje já está um pouquinho melhor. As pessoas não associavam muito, né, a agressividade do meio ambiente com a durabilidade das edificações. Era mais do fogão, que tinha que trocar direto. Sim. O carro de beira-mar vale menos, porque sabe que enferruja mais. De né? fato, as coisas que via, né? As coisas ocultas, o povo ainda não levava em consideração. E deixava escondido, né? Às vezes via e deixava escondido. Então, aí eu fui, aí vi na programação lá um curso sobre corrosão. Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso, né? Aí fiz, era todo dia de tarde durante o evento, e o professor desse curso, eu não conhecia ele pessoalmente na época, mas se tornou um dos meus melhores amigos até hoje, e ele é referência na área, que é o professor Enio Pazini, né, que ele é lá da Federal de Goiás. Aí a gente conversando e tal, falou, cara, a gente tá com mestrado aqui nessa área, se eu tiver interesse. Eu estava no último ano de faculdade, eu falei, cara, quer saber? Vou. Aí eu falei, não, eu vou vir. Aí botei na cabeça que ia, e eu gostei muito do curso, falei, cara, essa é a área que eu quero. Aí na mesma hora que eu cheguei, na Natal de volta, escolhi como tema do meu TCC esse, e aí foi embora. E aí eu tive muita sorte, porque o Enio, né, que depois foi meu professor e meu orientador no mestrado, a gente fez uma amizade que hoje a gente é como um irmão mesmo. Né? Então eu me acolhi na casa dele, com a família dele, não tinha ninguém lá em Goiânia, então isso também me ajudou muito a estreitar o laço, e ele é referência na área. E já estava colado logo no melhor. E na realidade eu estava colado nos dois melhores, que ele era a minha referência e a referência dele é o Papa do Brasil, que é o professor Paulo Helene, que era o que foi o orientador dele. E aí, nossa, por tabela... Só gigante. Por intimidade, né? Eu chamo o Paulo Helene de PH, né? Pô, PH, não sei o quê. Ele fala, Fábio, você é meu neto, né? Porque você foi orientando o Enio, que eu considero como um filho meu, então você é meu neto. E aí a gente sempre se encontra nos Ibracon da vida. Hoje ele é presidente de novo do Ibracon. Então eu dei muita sorte, né? De estar com os melhores mesmo, uma nata. E aí isso só foi aumentando a minha vontade de estudar, e não parei mais, né? Até hoje eu não paro de estudar. Bacana. Professor, e deixa eu te fazer uma pergunta. Não, Lucas, até pra falar, né? Aquele ditadozinho que fala que você é a média das pessoas que você convive, né? Isso daí é um exemplo. Né? Não, sem dúvida, eu acredito que existe um pouco de sorte, mas você atraiu isso, né? A pessoa do Fábio, lógico que a gente vem se tornando melhores a cada dia, mas para você ter conectado essas pessoas, alguma coisa de legal você fez para eles, e é bacana isso aí de você falar que o Paulo Helene fala que você é o neto dele, bacana. 3 gigantes. Pega o Fábio, o seu orientador, mas Paulo Helene deve dar uma brincadeira boa. Fábio, falando de patologia, dá uma traduzida para isso, para o pessoal da construção civil, porque quando fala em patologia, todo mundo linka a coisa da medicina, né? Patologia é coisa da medicina. Que negócio é esse? Patologia na construção civil. Esse link com a medicina, ele tem um porquê. Porque realmente o termo vem da medicina, né? O termo é da medicina. Se você pegar um dicionário convencional, você vai ver lá que patologia é a ciência que estuda as doenças, né? Então, o termo vem realmente da medicina. E aí, a gente, né, como patologista, como engenheiros e engenheiras, a gente faz uma analogia muito próxima do que o médico faz, né, no seu dia a dia. Então, por exemplo, só que ao invés de estudar as doenças das pessoas, dos humanos, nós estudamos as doenças das edificações, das estruturas, né? Então, o que a gente chama de manifestação patológica são os sintomas dessas doenças. Então, por exemplo, um médico ele tem que ser clínico. Ele pode ter qualquer especialidade, mas primeiro ele tem que ser clínico, né? E depois ele pode se especializar. Então, como clínico, a gente vai investigar, vai fazer uma anamnese do caso, a gente vai ver os sintomas, vamos fazer alguns exames, né? Que seriam os ensaios, o que os médicos fazem como exames, faz como ensaios. Entrevistas, né? Para poder fazer o diagnóstico, né? Então o médico faz a anamnese para poder chegar no diagnóstico. Então a gente da mesma forma tem que fazer o diagnóstico. Depois do diagnóstico, com todas essas informações coletadas, a gente faz um prognóstico, né? Então o médico falou, você tem hoje um problema no pulmão, eu fiz aqui um raio-x, fiz um exame e tal,
se você, eu vou te passar o tratamento, mas se você não fizer esse tratamento, isso aqui pode virar uma pneumonia. Ele vai te dar o prognóstico. A gente faz a mesma coisa, Tem um problema que hoje ele não gera um risco eminente de colapso, nada disso, porém, se nada for feito, vai chegar o momento que esse risco vai chegar, né? Esse risco de colapso vai chegar. E depois, no final, a gente passa terapias. Para resolver esse problema, você faz isso, né? Ou seja, é os mesmos nomes da medicina. Basicamente, é os mesmos nomes. Prognóstico, anamnese. Caramba, bacana isso daí. Nós utilizamos os termos bem parecidos. Então, você pode ser chamado de o doutor, o médico das edificações. Das edificações, isso. Então, a gente, quem trabalha nessa área, tem o termo patologista, né? Mas é como se fosse o médico das edificações, né? A única diferença que tem é que, infelizmente, o medo da sociedade é menor do que quando a gente vai para a parte das doenças dos humanos, das pessoas, né? Então, ainda tem, a gente sabe que tem pessoas, né, que se automedicam e tal, que não vão no médico, mas a parcela é muito menor do que aquelas que não procuram um engenheiro ou um engenheiro especialista na área e tentam resolver o problema de qualquer jeito. E aí é que sempre, né, é aquela frase meio batida, mas não tem como fugir dela, é o barato que sai caro. É o barato que sai caro. E eu falo o seguinte, professor, não só para execução de obras, mas vamos supor, a obra deu uma trinca lá. É o que você falou, preciso do médico da construção civil. Ele vai lá e pega Isso acontece toda hora aqui dentro, tá? Aí depois que eles vêm aqui, isso deve acontecer com você toda hora. Ele já tentou de tudo lá, já medicou, já remediou. Ele já tentou no mínimo 3 vezes. No mínimo 3 vezes. Uma indicação da sogra, uma indicação do irmão, uma indicação do amigo. No final, eu falo, cara, não tem jeito, agora eu tenho que contratar um engenheiro. Mas é o que você falou, isso é um problema, porque às vezes vai agravando, e aquela vida útil da estrutura vai só diminuindo, ao ponto de poder ir por ruptura. E as pessoas não entendem que tem profissional específico para cada área. Por exemplo, chegou aqui no nosso escritório uma pessoa, falou assim, não, eu queria que vocês fossem lá no meu prédio, entendeu? Tem tantos anos o prédio, e ele tá assim, assado, com problema assim. E eu queria que vocês fossem lá, fizessem um orçamento para fazer o reparo, para poder eu aprovar na reunião e vocês fazerem. E o Lucas falou assim, não, deixa eu te explicar, não é assim que funciona. Você precisa de um especialista que faz esse trabalho de diagnóstico, que vai fazer a anamnese de tudo que está acontecendo, vai entender, vai fazer uma análise, vai fazer um laudo entender disso. A causa e o que tem que ser feito para resolver. Aí vem para mim, porque eu sou especialista em executar o que ele vai mandar eu executar. Eu não sou especialista nisso, eu não posso chegar lá e falar para você e te dar garantia disso, entendeu? A gente até passou o seu contato, não sei se você entrou em contato. Eu não sei, gente, se entrou em contato, mas a gente deve ter uns 30 dias. Né? Mas uma coisa que a gente deixa muito claro aqui é que tem que ter um profissional específico para cada área. Aqui, por exemplo, a gente não projeta. Como que eu vou projetar? Eu não sei nada sobre projeto, sobre projeto arquitetônico. Não, então... e uma questão de foco também, entendeu, Fábio? A nossa área, meu Deus, é um leque de tudo enquanto é coisa que dá para fazer. A gente escolheu focar em um negócio para ficar bom no negócio. Porque às vezes você for dar tiro em tudo. Consultoria, projeto, você não faz nada bem feito. Execução. Nós nos formamos generalistas, mas não existe nenhum engenheira civil que seja bom em todas as áreas da engenharia civil. Não tem transportes, como. geotecnia, em recursos hídricos. É humanamente impossível. Não tem como, então tem que realmente ter Você tem que ser bom em alguma coisa. Professor, falando em obras residenciais, comerciais, de todo porte pequeno, médio e alto porte, quais são as patologias mais comuns? Eu sei que vai ter várias, né? Mas vamos pensar aí umas 3. Quais são as patologias assim, que tá no topo? Eu vou emendar a resposta dessa, mas só pegando um fiozinho da última pergunta que vocês fizeram, né, que eu acho que é importante ressaltar. O leigo, ele não tem nenhuma condição de fazer esse tipo de avaliação, se o problema é grande, se ele é pequeno, se ele tem um risco ou não. Não tem. E o pedreiro, que ele arruma no mercado? Eu brinco com meus alunos, o pedreirão.com, que o cara vai lá no YouTube e vê isso aí é pior ainda. Né? E, por exemplo, acontece bastante, como vocês deram o exemplo de ex-aluno meu falando, me liga, Fábio, queria que você fosse tal obra e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Né? Um ex-aluno meu, né, dos bons, viu? Só que ele não é dessa área, né? Ele trabalha mais com a parte de orçamento. E ele falou, Fábio, eu fui numa obra esse final de semana de um conhecido meu,
é muito meu amigo, eu fui lá dar uma olhada. Só que quando eu cheguei lá, né, eu achei que era alguma coisa simples, já vou entrar um pouco na resposta da última pergunta, que ele falou que tinha as fissuras, né, e eu achei que era uma coisa simples que poderia ajudar. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era uma coisa simples. Falei, eu não dou conta de dar a resposta. Vou te indicar quem vai te dar a resposta. Aí indicou meu nome. Resultado, para encurtar a história. O que gerou disso daí, eu fiz o laudo, no final teve que reforçar a estrutura. Ela estava com risco de colapso em construção, viu? Não. Ela estava na fase de revestimento, tinha rebocado e botar o piso. Então estava em construção e teve que fazer reforço estrutural. Entendi. Aí pergunta, tinha engenheiro como executor? Não tinha. Né? Só assinando. Nem assinando, nem assinando não tinha. Esse nem assinando não tinha. Mas o leigo não tem condição de fazer esse tipo de avaliação. Muitos engenheiros também não têm, não precisa ser vergonha isso. Né? Então, é fato. E a responsabilidade é muito grande. Está falando de médico, né? A comparação, mas para mim, isso assim, eu tenho muito claro na minha cabeça há muito tempo. A profissão que tem maior responsabilidade perante a sociedade de todas é a nossa. É a engenheira civil, é o engenheiro civil. É o quem faz engenharia, porque a gente lida com pessoas no nosso dia a dia, com os nossos funcionários, eventualmente com clientes. Porém, uma obra que a gente entrega, um projeto que a gente entrega, tem um vínculo pro resto da vida. Sim. Então, por exemplo, se a gente erra num projeto ou numa execução de uma obra, e que seja pequena uma casa e ela cai, pode matar 2, 3. Se é uma edificação de vários pavimentos, pode matar dezenas. Ou se é como, por exemplo, aquele caso de Brumadinho, né? Uma barragem que se rompe, nossa senhora, centenas de pessoas morreram, 300 pessoas morreram, tem alguns que até hoje não foram identificados ainda. Então a responsabilidade é muito grande. E sim, quando a gente vai para essa área de patologia, a responsabilidade ainda é maior. Porque é o que você estava falando. Não basta eu tirar umas fotos lá e dizer, eu acho que é tal coisa. Não, o acho não serve. Tem que investigar. Eu tenho que dizer o que é. É ter certeza, porque é exato, não é engenharia, não é... Tenho que concluir, dizer, é isso por conta disso, disso e disso, e aí por conta dessas causas você vai fazer isso, aquilo, outro para consertar. Porque se não for especialista, ele não consegue fazer isso. Ele começa a dar chute. Esse não pode ser engenheiro generalista que você falou. Não pode, de jeito nenhum. É igual aqueles memes, né? O cara veio lá, botou um band-aid no pilar, né? Botou um barbante para coisar o pilar. O que vai acontecer? Se o cara não é especialista, ele não tem condição de achar as causas. Ele pode até imaginar o que seja o problema, só que para consertar, ele tem que definir especificamente o que são as causas. Aí eu vou entrar nas principais manifestações patológicas. Hoje eu acabei de falar que são as fissuras e as trincas, né? São as mais comuns. Junto com essa, as campeãs são fissuras e infiltrações. Certo. Né? São as campeãs de incidência. Né? Muitas vezes não é de risco, né? As infiltrações elas não geram risco iminente, mas elas podem ser uma porta para outras manifestações patológicas que vão gerar risco. Né? Certo. Só que o negócio é tão complexo que tanto as fissuras quanto as infiltrações, elas têm várias causas possíveis. Não tem como bater, essa infiltração, a causa, certeza que é isso. Não tem. Né? Porque você pode ser uma viga baldrame que não foi impermeabilizada, pode ser uma trinca que está entrando água da chuva, pode ser uma tubulação que tem um vazamento, o cara lá, você não viu, ele esquentou a tubulação para encaixar. Você nem sabe. Você não sabe, né? Não sabe. Ou então, o cara, a gente sabe, né? Quem lida de colo sabe. O cara está de aviso prévio, né? Tem cara que é melhor você dizer, vai para casa, não volta aqui, não precisa mais vir. Paga o aviso Paga o seu indenizado. aviso para você ficar procurando emprego, então quiser ficar em casa, fica. Porque o cara vai fazer besteira na obra. E acontece muito esses dias. Uma cobertura ali no apartamento na Praia Graciosa, inundou o apartamento do proprietário lá, que o forro, a cozinha, os móveis planejados, tudo foi pro saco, por conta de um entulho que o cara tinha colocado no ralo, na parte de cima da cobertura. Aí chovendo, não aguentou, estourou a tubulação do ralo e foi água para a cozinha toda. Nossa, né? Olha o tamanho do prejuízo. Como que a gente identifica isso durante a obra? Não identifica. O cara está lá no último pavimento. Fica oculto isso, né, Fábio? E bota de propósito, uma banda de tijolo, um resto de argamassa, né? E a gente não sabe, né? Então, você tem muitas possíveis causas para a mesma, entre aspas, manifestação patológica. Uhum. A mesma coisa as fissuras, né? Você tem muitas causas para as fissuras. Pode ser uma causa estrutural,
pode ser uma causa de erro de execução, pode ser uma causa com relação ao próprio clima, né? Movimentações térmicas, né? E não tem como bater o olho, mesmo eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho fazendo laudo. Eu não consigo chegar numa obra, bater um olho numa fissura e dizer, ó, agora é isso. Não, entendi. Claro que pela minha experiência, quando eu olho eu já sei mais ou menos o que é, Sim. mas eu não tenho a coragem de dizer, ó, é isso, faz aquilo. Você precisa dos exames. Eu preciso investigar. Entendi. Né? Então eu levanto a hipótese, geralmente bate de primeira, mas eu tenho que botar no papel o porquê que eu estou levantando aquilo. Sim. Porque geralmente também, né, como eu trabalho com obras maiores, isso aí muitas vezes demanda uma ação judicial. Né? E aí quando vai para a justiça, não adianta você meter um relatório fotográfico. Eu vejo, isso é uma coisa que me deixa muito triste. Eu vejo muito relatório fotográfico com nome de laudo. O computador ele aceita tudo, o cara faz uma capazinha bonita lá, laudo. Aí você vai ver, tem 200, apresentável? tem 200 fotos e não fala nada. Né? Aí o advogado, quando vai defender aquilo, não consegue, porque não fala nada. Né? Então você tem que botar no papel o porquê das coisas. E aí é onde entra a anamnese, a investigação, os ensaios e por aí vai. Fábio. Então, infiltrações e fissuras são as mais principais. Show. Fábio, o que acontece? Aqui em Palmas, né, a gente está fazendo está vendo, né, muita obra de casa. Né? A gente tem muito espaço para executar casas ainda, tem muita obra predial, mas a gente tem muito espaço ainda para executar obras residenciais, né? E tem muitos condomínios, e o que a gente vê é que a maioria dessas casas de alto padrão, casas de 400, 500, 300 metros quadrados, todas estão sendo executadas, não, né? Grande maioria sendo executada pelo mercado informal. Isso é a nível de Brasil. A gente está falando de Palmas, porque a gente está aqui. Realidade. Né? Isso é a nossa realidade a nível de Brasil. Então, assim, tem condomínio aqui que a gente sabe que 80% das casas feitas nesse condomínio, né? Posso até falar, o condomínio Aldeia do Sol foi feito pelo mercado informal. Foi autoconstrução. Casa cai, porque todo mundo acha que casa não cai, né? No máximo ali vai ter um probleminha, que eu vou ali, rolo uma tinta, vai esconder, de 6 em 6 meses pinta, casa cai. Bom, qualquer estrutura, seja uma casa, seja uma ponte, seja uma barragem, como lá de Brumadinho, ou uma casinha de cachorro. Ou uma casinha de cachorro, tem a possibilidade de cair. Qualquer uma. De ter um colapso, né, de cair, gerar danos graves, inclusive perdas de vidas, né, qualquer um. Agora, claro, quando você vai para o mercado informal, né, você fala aquela velha frase, poxa, não contratei um engenheiro, porque tem o Zé lá que ele faz há 20, 30, meu 40 construtor. anos, meu construtor, e nunca deu problema. Nossa, né? eu ouço isso toda hora. Só que aí o não dá problema é não cair, mas o não cair não pode ser o não problema. Porque tem vários outros problemas. Aí por que não cai? Eu e o Lucas fala assim, antes caísse. Porque se caísse, seria muito mais fácil para nós, profissionais, fazer as pessoas entenderem que esse não é o caminho. E por que não cai? Eu vou entrar na área de vocês. Não cai porque o cara subdimensiona, o cara bota mais aço do que precisa, o cara bota mais cimento do que precisa, né? E aí o orçamento da obra vai pro céu, né? Então não tem isso na engenharia. Na engenharia é dimensionado, é calculado para chegar. Engenharia é fazer o melhor pelo menor, né? O melhor pelo menor custo. Você só faz se você tiver capacidade, conhecimento e dedicação, né? Então assim, casa cai. Agora aí a gente fala, poxa, mas nunca caiu. Realmente, ainda bem, assim, porque a incidência é porque a gente vê hoje em dia, né? Tem muitos meios de comunicação, de mídia. Então quando cai um prédio, fica uma semana, toda hora, informação. E morrem pessoas, né? As perdas são muito danosas, famílias e tal. Só que, claro, dá muita informação, mas a incidência dentro do universo é muito pequena, né? Você não tem obra caindo toda hora. E às vezes eu falo o seguinte, professor, esse construtor, né? Que esse cara, eu tenho um construtor. E as minhas casas nunca caíram, tá tudo bem lá. Eu costumo dizer, às vezes, para o cliente o seguinte termo. Às vezes, para o leigo, tá tudo bem, mas quando entra lá um médico da construção, igual você, entra lá um especialista em execução de obra, você vai ver um monte de problema nessa edificação, um monte de manifestação patológica que está diminuindo vida útil, está com problema estético, está com problema de funcionalidade, que às vezes ele não está enxergando aquilo. E a gente fala muito isso. E tem uma outra coisa, que esse autoconstrutor aí,
ele nem sabe que existe, porque ele não é responsabilizado por isso, mas nós somos e temos que saber, que é a questão do desempenho. Por isso que eu falei, não cai. Só que o não cair não pode ser o problema. Entendi. Porque existem outros problemas. Tem a norma de desempenho. O principal NBR, não é só não cair. a NBR 15575. Não pode ter fissura, não pode ter infiltração, não pode esplacar cerâmica, não pode. A norma diz que não pode. Né? Então, por exemplo, tem lá critério de vida útil de parede de fachada. Não pode ter fissura. Esse é o critério que a norma coloca. Né? Aí quem não é profissional da área, infelizmente até alguns profissionais da área tem uma desculpa, né, que é uma muleta que é muito usada, mas principalmente para quem é leigo, que quando eu ouço chega me dói o ouvido, né? Que bota tudo que é problema na culpa do clima. Porque aqui em Palmas é muito quente, então não tem jeito, vai dar problema e tal. E não é. Todos os problemas têm uma causa que a maioria é erro de engenharia. Entendi. Ou falta de engenharia. Né? Então o cara fala, vai fissurar que é normal. Não existe isso. Não existe manifestação patológica que seja normal. Nenhuma, zero. Entendi. Se acontece um problema é porque alguma coisa não foi feita como deveria. Alguma norma não foi seguida, né? Tem algum problema no projeto. Algum procedimento executivo. Né? O material não é aquele adequado. Né? Por exemplo, e aí a gente tem que entender isso, que realmente, aí vamos botar os pingos nos is. O nosso clima, né, ele não foi feito para fazer obra de forma convencional. Não foi. Né? Olha só, ontem eu estava na loja de materiais de construção grande aqui na cidade, e aí encontrei um engenheiro aqui, né, bem antigo, que eu gosto muito, respeito muito, e a gente conversando, ele falou, Fábio, eu estou pensando em mudar a argamassa e trabalhar mais com obras verticais, né? A argamassa de fachada dos nossos prédios. Porque a gente usou argamassa estabilizada, que é uma tecnologia mais avançada do que a gente tinha antes, né? Tem aditivos específicos. A gente já fez com várias concreteiras e tal, mas fissura tudo. Então, eu estou pensando em sair disso e fazer um estudo de dosagem, poucos fazem, né? Fazer um estudo de dosagem para voltar a usar cal. O que você acha? Eu falei, cara, vai em frente. Aí, Dani, faz o seguinte, se você quiser, eu posso te ajudar e tal, mas ele tem capacidade, o cara é bom, né? Ele tem capacidade para fazer isso. Eu falei, faz o estudo de dosagem, mas só lembra que o que está nos livros, e principalmente na internet, não é feito para Palmas. Entendi. Né? Então, por exemplo, você pega lá no TCPO, traço 1 para 2 para 8, não é para Palmas. Então ele falou, não, eu sei. Aí ele falou, pega o muro, constrói logo o muro. E começa a usar vários traços de reboco. E como você vai ter tempo na obra, que é obra vertical, até chegar na fachada, aí você vai ver o que é que mais se atende naquela situação. Ele falou, não, vou fazer isso. Aí eu dei até um exemplo, quem faz norma está ali no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. São Paulo, no dia que faz muito calor, é 30 graus. Quando faz muito calor. Só que nesse dia, a máxima é 30, mas a mínima é 23. Quando faz muito frio, lá em São Paulo faz 11 graus de mínima, mas a máxima é 18. Aqui não. Aqui faz 42 graus meio-dia, 24 meia-noite. Ou seja, a variação térmica... Esse é o problema. Então nós temos muitos problemas aqui de prédios e edificações mais antigas por conta disso. Porque os projetos não foram feitos por profissionais aqui do estado, que moram aqui e não tem ideia do que seja. A gente vê muito projeto de Goiânia, né? Goiânia, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, então... Organiza pra nós lá. Não tem ideia do que é isso aqui. Então o cara tá acostumado, é aquela história, até engenheiro fala, eu sempre fiz um projeto assim, nunca deu problema, vou continuar fazendo, mas aqui é diferente. Vai pegar a norma de revestimento de fachada, você fala, lá na norma tem uma área quadrada para piso e para parede, que máxima para você botar juntas, né? Junta de movimentação. Só que não dá para usar aquilo. Então, não deixa de ser uma referência, mas para aqui você precisa de mexer um pouquinho. Isso. Então você lá fala, a cada 32 metros quadrados tem que ter uma junta. Aqui não pode ser 32. Pode ser lá em São Paulo, aqui não, porque tem que ser 25, né, 20 e poucos, para não dar problema, né? E aí pergunta se o cara o empreiteiro que não é engenheiro, não é engenheiro, se ele sabe disso. Ele não respeita nenhum projeto, ele vai saber disso. Não sabe, Não vai saber disso. E aí aparecem os problemas que não é cair, né? Então tem vários problemas que às vezes as pessoas aceitam
que não deveria aceitar. E eu sei que a maior desculpa de todo mundo e a percepção de todo mundo é que é caro. É caro contratar uma empresa, contratar um engenheiro, contratar um profissional. Eu sei que é o melhor. Eu sei que é o melhor contratar, mas eu não vou contratar porque é caro. Então eu vou economizar na minha obra se eu arrumar um mestre, arrumar um construtor, fizer os projetos e pronto. Eu vou economizar dinheiro. É tão nítido assim na minha cabeça e na cabeça do Lucas o quanto é mais barato contratar uma empresa, contratar um profissional do que fazer esse caminho, sabe? Quando a pessoa fala isso perto de mim, que nem você falou, já me dá um nervoso. E eu sempre digo o seguinte, não apenas economia monetária, mas economia de sanidade. Fábio, o que chega de gente aqui que foi pelo caminho da autoconstrução, que chora, fala assim, meu Deus, eu vivi o maior inferno na minha obra, isso aconteceu. O pedreiro pedia material toda hora, de manhã ele pedia cimento, de tarde ele pedia cimento de novo, no outro dia ele me pedia argamassa de manhã cedo, de tarde de novo. Então, aquela bola, eu tive que abandonar a minha empresa entrou em decadência, porque eu fui pra dentro de obra. Então, assim, a gente já ouviu. Casamento acaba por conta de obra, cara. Nossa! Isso aí a gente já ouviu. Casamento não aconteceu ainda não, mas mudar de país, saiu do Brasil, depois assim. de uma experiência com obra. Então, assim, a gente já ouviu de tudo isso daqui. Não, então, teve até um depoimento que chegou aqui, né? E aí ela falou assim, eu queria muito ter feito a nossa casa, uma casa no Alphaville, com vocês. Mas aí o meu sogro ficou falando na cabeça do meu esposo que ele acompanhava a obra, que ele já tinha feito a obra a vida inteira, que ele já tinha muita experiência. Beleza, contratamos um construtor, fizemos a casa no Alphaville e agora eu tô aqui, infeliz, numa casa que eu paguei, gastei muito dinheiro, que queda pro ralo, não tem queda pro ralo. A casa já tá cheia de fissura, a casa não tem nem 3 meses que entregou. Tá com mau cheiro no ralo. Não, e aí foi falando uma série de coisas. O sonho vira um desgosto, né? Vira um pesadelo. E aí, assim, aí tem que fazer uma autocrítica. Que vocês são exceção, vocês não entram nisso. A gente não sabe vender o nosso peixe. Porque o que é que acontece? Nossa, isso aí é um negócio muito... Dá um podcast, viu, Fábio? Principalmente casas, né? Então, a família, né, se forma, batalha, junta o dinheiro para construir. Pô, o sonho da minha vida. No Brasil, tem países que... É o maior custo da existência humana. É a construção de uma casa ou de uma empresa. Então, o maior custo que você vai ter na sua vida é a construção da sua casa. Então, e é o sonho, né? O cara visualiza e tal. Aí junta aquele dinheiro, aí... Bom, eu quero fazer tudo direitinho. Vamos imaginar que o cara está na cabeça disso. Aí contrata um arquiteto para fazer o projeto arquitetônico. Aí, pô, o arquiteto sabe vender o peixe melhor que a gente, né? A gente tem que reconhecer. Sim. E ainda mais tem as ferramentas. Então, hoje, né? Hoje você consegue botar a casa do cara aqui em cima da mesa. Ele vem, na hora que ele tá vendendo o projeto aqui pro cliente, ele bota, a sua casa vai ser assim, ó. Realidade aumentada, o cara, putz, eu tô vivendo dentro já. Na verdade, a arquitetura evoluiu muito, né, nas coisas tecnológicas e a engenharia, às vezes, ainda está um pouco arcaica em alguns. Então, a apresentação do arquiteto, por si só, já vende. Às vezes, ele nem precisa de ser muito... Não, eu até falo, vender projeto é muito mais fácil do que vender obra. Com certeza. Porque ali não está envolvendo... Por quê? Envolve o quê? Envolve sonho. Sim. Então, o papel, ele aceita tudo. E é o primeiro passo. Então, cara, beleza. Pô, tô encantado. Aí paga. Aí depois, bom, beleza, agora o que é que eu preciso para fazer minha casa? Posso começar? Não, tem que fazer os projetos complementares, fazer estrutural, de fundação e tal. Aí o cara, bom, tá bom, aí paga. Aí na hora que vai construir, o cara já pagou um certo desembolso e não viu um tijolo assentado. Não, e ele acha o quê? Que ele já fez a parte dele, né? Que o projeto ali, que todo mundo fala que projeto é importante, que ele já fez a parte dele, já tá resolvido. Pois é, então, nesse exemplo que eu dei, que tem que fazer um reforço, o cara contratou um arquiteto bom, dos melhores que de Palmas, tinha lá o projeto, mas na hora de executar, não contratou um engenheiro, e dançou. Nossa, isso aí é legal, viu? Isso aí acontece muito. Então, assim, a gente... Aí eu vou dar um exemplo da minha área, né, que vocês devem ter visto, que foi um exemplo nacional, que tem a ver com isso, mas aí especificamente na minha área. Que é o caso daquele edifício de Fortaleza, o edifício Andréa, que em outubro de 2019 ele colapsou. Ali tem vários problemas, né? Primeiro, é um edifício num local muito agressivo. Colapsou caiu, né, Fábio? Caiu, foi pro chão, né? Caramba! Então, é um edifício, uma edificação num local muito agressivo, né? Muito próximo do mar, o edifício era. Um edifício que não foi feito dentro das boas práticas de engenharia, foi construído
projeto no final da década de 70 e foi construído no início da década de 80, então foi 2019, ele tinha aí uns quase 40 anos de vida, e uma série de erros foram se acumulando por leigos. Então o condomínio via os problemas, mas não contratava um profissional especializado. Nossa, isso acontece muito aqui em Palmas. O porteiro tinha um irmão que era pedreiro, vem cá. Aí o cara ia lá, metia reboco no pilar. Tampando aquela trinca. Não, a armadura exposta já, o concreto caindo, né? A armadura exposta, o concreto, não, mete a argamassa. Toda oxidada. E foi indo anos assim. Até que começou a estourar muito problema, falou, não, agora a gente tem que contratar uma empresa especializada, né? E aí, na minha área, a gente tem muito problema em condomínio com relação a isso, porque quem decide não é o síndico. Quem decide é a Assembleia. Tudo bem, é convenção coletiva e tal. Só que na Assembleia são muitas opiniões. E, infelizmente, geralmente é decidido pelo menor preço. E nessa área não pode ser o menor preço. Não pode ser, tem que ser a capacidade. O menor preço, muitas vezes, é quem não sabe fazer. A gente fala assim, você paga pela experiência da pessoa. Sim, né? E você está contratando o cara para resolver o problema. Se ele não consegue resolver o problema, é só dinheiro que vai empurrá-lo. Aí, nesse caso, o que aconteceu? Primeiro, era para fazer um laudo, e o certo, fazer um laudo para diagnosticar todos os problemas e depois começar a recuperação com esse laudo em mãos. Sim. Aí os caras pularam essa etapa. Não, laudo é caro. A recuperação não, já contrata alguém para ajeitar. Aí pegaram 3 propostas. Errado de novo, né? De novo. Pegaram 3 propostas e contrataram pelo menor preço. Aí o engenheiro que foi contratado, recém-formado, era a 3ª RT dele, o prédio caiu em outubro, ele tinha colado o grau em julho, né? Não tinha visto na faculdade a cadeira de patologia, era um curso à distância dele, então não tinha obrigatoriedade de ver essa cadeira, então o cara nunca tinha visto nada. Só que assim, é uma coisa que eu também discuto bastante com relação à nossa profissão, ao nosso conselho, né? A legislação permite que, a partir do momento que você se informa, você possa fazer qualquer coisa. Você pode fazer uma avaliação de um imóvel, você pode fazer um laudo, mesmo sem saber, porque a legislação permite, né? Aí vai do profissional dizer, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer. Muitos não têm essa consciência, que foi o que aconteceu. Ainda mais no começo, o cara quer dar tiro para tudo que é lado. Aí ele fez uma proposta, se eu não me engano era 18 mil reais, não dava nem para começar a fazer a recuperação do prédio, né? E aí, como não tinha um laudo, o cara não sabia o que fazer, o que é que ele fez? Ele pegou um pedreiro e começou a quebrar os pilares tudo para ver o que era o problema. Meu Deus. Aí foi quebrando pilar, quebrou tudo ao mesmo tempo. O que é que aconteceu? Já estava muito deteriorado, porque vinha nesse processo de não recuperar há muitos anos. O prédio não aguentou, um pilar rompeu e o prédio colapsou, matou 9 pessoas, né? Dentre elas a síndica, que estava acompanhando o serviço. Por sorte, esse engenheiro não morreu, porque na hora que deu um pré-colapso, deu um estalo muito grande no pilar, ele saiu para ver o pilar, quando ele saiu, o prédio caiu, né? Não, e a sorte foi só 9, você imagina. Pois é, né? E aí tem uma questão da responsabilidade, por isso que eu falei da responsabilidade. Antigamente, a gente vai pegar os casos mais antigos, né, assim, mais famosos, na década de 90, como o Palace 2, lá do Sérgio Naia. Antigamente, quando acontecia isso, os engenheiros, eles eram, os inquéritos, né, e possíveis condenações eram no sentido de homicídio culposo. Sim. Sem intenção de matar, né, então a pena é menor. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, o Ministério Público, quando move uma ação dessa, de homicídio com dolo eventual. Entendi. É a mesma analogia. O que aconteceu com ele? Ele foi omisso, né? Primeiro, ele perdeu o CREA de cara, os caras foram, né, mídia em cima, então caça as buchas, perdeu o CREA. E hoje ele está respondendo por homicídio com dolo eventual. Está respondendo. Então, o cara com 3 meses de formado, nunca mais vai poder ser engenheiro, né? E teve o CREA cassado e está respondendo por homicídio dessas 9 pessoas. E a analogia que se faz, por que não é mais considerado culposo e sim com dolo eventual? É a mesma coisa da lei seca, né? Nós sabemos que a gente não pode tomar uma cerveja e pegar o carro, né? Hoje tem Uber, tem 99, tem um monte de coisa. Eu posso Hoje você tem um monte de recurso, não tem desculpa. Eu não precisa dirigir. Mas se você pegar o carro consumindo álcool, você sabe que você está sujeito à lei. E se dá um azar, né? Ou não um azar, né? Uma imprudência ou irresponsabilidade de você atropelar uma pessoa e essa pessoa morrer, é dolo eventual. Você não queria matar o cara, porém, você assumiu o risco de matar. Porque você sabe que não pode beber e dirigir. E na engenharia civil,
a visão também é essa. Ele sabia do risco que ele estava assumindo. E ele assumiu. Por que ele não escorou a estrutura? Né? Por que ele começou a quebrar os pilares tudo daquele jeito? Por que ele não evacuou o prédio quando começou a ver os estragos? Né? Ele sabia, assumiu. Então, ele não tinha intenção direta de matar, mas contribuiu. Todas as vezes que síndico me liga, aqui, né, às vezes acontece, né, de manutenções no prédio. Eu não sou especialista em manutenção preventiva. E às vezes o síndico esquece que toda edificação, não vou dizer prédio, uma casa, precisa de fazer manutenção preventiva. Mas principalmente os prédios, porque os prédios eles têm mais cargas, né, Fábio? Eles estão mais vulneráveis do que uma casa e também a quantidade de pessoas que tem dentro. Cara, a maioria das vezes eles falam, já tentei com todos os pedreiros, já tentei com não sei o que e não funcionou. Então isso até é uma mensagem para os síndicos, né? Os conselheiros, as pessoas que respondem dentro de condomínio. Gente, contrata, né, um engenheiro para fazer a manutenção predial para que não aconteça isso que aconteceu em Fortaleza. Essa é uma área que não pode contratar pelo menor preço. Tudo bem. Essa não dá para ser o generalista. Se você tem 3 experts na mesa, beleza, você pode contratar pelo menor preço. Okay. Mas aí a decisão não é o preço. A decisão é o portfólio do cara. O que ele já fez, o que ele sabe, né? E aí, você está falando de reforma, não sei se vocês lembram aquele caso do Edifício Liberdade, lá no Rio de Janeiro, que o cara estava reformando. Sim, e o eu lembro. Pronto. No Brasil, infelizmente, é assim, né? Depois que a porteira é arrombada, que a gente resolve fazer alguma coisa. Depois daquilo, foi feita uma norma da ABNT para reformas. Sim. Né? E nessa norma, ela responsabiliza diretamente o síndico. Então, não pode ser feito nada. Eu não posso tirar uma parede do lugar se não tiver um parecer técnico de um engenheiro, Eu não posso trocar o piso do apartamento. Isso resguarda todo mundo. E aí, se você fizer isso e acontecer um problema, o síndico que vai ser responsabilizado judicialmente. E a norma fala muito claramente, a responsabilidade é do síndico. Né? Porque nesse caso do Edifício Liberdade, o síndico foi omisso. Né? Deixou o cara fazer um monte de reforma sem engenheiro, contratou sem nada, por menor preço, ele né? já começou aí, né? Errado, né? Não, do Liberdade foi uma reforma mesmo. O cara foi tirando parede. E aí, pedreiro, né? Contratou o pedreiro, foi tirando parede, e aí deu o azar de pegar uma parede pilar estrutural. Rompeu tudo. E aí caiu. E o Lucas, que foi chamado uma vez para poder olhar um apartamento de alvenaria estrutural. Escuta essa, Fábio. Essa é legal. O que aconteceu? O dono do apartamento, ele cortou a parede inteira para colocar rodapé embutido no apartamento. Imagina uma parede de alvenaria estrutural rompida de um lado e do outro. E essa pessoa ligou e falou assim, Lucas, você é a única pessoa que vai conseguir me ajudar, você precisa vir aqui ver. Chegou nele que eu mexi muito com a alvenaria estrutural e aí chegou ele me ligou. E chegou essa pessoa, não, o Lucas já executou muito a alvenaria estrutural, vai nele, né, que ele vai dar um rumo para você. Aí o Lucas foi chamado para ir nesse apartamento para poder ver, porque a síndica, ela entrou e ela viu. Quando a síndica entrou e viu, falou assim, meu Deus, não podia ter feito isso. Aqui é alvenaria estrutural. Aqui é alvenaria estrutural. E aí o Lucas chegou lá. Quando o Lucas chegou lá, o Lucas falou, nunca vi isso na minha vida, uma pessoa rasgar, entendeu? De fora a fora. O que você fez na época? Eu não lembro o que você fez. Não, eu entrei em contato com o Gilson na época, eu não peguei aquilo sozinho. Entrei em contato com o Gilson, expliquei pra ele, falou, não, Lucas, trincou alguma coisa? Eu falei, não. Sabe o que foi a sorte? Último pavimento. Se fosse no primeiro... Era o último. Não, se fosse no primeiro, Fábio, eu acho que tinha caído. Porque é o seguinte, as paredes ficou flutuando, Fábio. As paredes ficou segura pelos grautes. Como a carga do último era pouca, cara, nem trinca não deu fissura, nada. Então a gente reforçou aquela parte de baixo com grout e tudo, e ainda fez outros pontos de grout para reforçar. E foi fazendo isso intercalado. Não pegou, fez esse grauteamento em tudo. Fazia uma parede com grout que tem a cura de dentro de 24 horas, finalizava e ia para outra. Enfim, não deu fissura, não deu trinca. Mas se tivesse embaixo, a gente até conversou sobre isso. Com certeza tinha caído. Não, mas estrutural tem que ter muito cuidado. Às vezes eu falo, até ar-condicionado, quando não tem o projeto de instalação de ar-condicionado, o cara não pode chegar e quebrar, botar um split aqui, quebra a parede para botar tubulação. Não pode. Tem que chamar um engenheiro, chamar um engenheiro para dizer, como é que a gente vai fazer para botar esse split? Não é chegar, pegar uma picola e sair quebrando tudo, não. Não tem como. Inclusive, a nossa casa foi feita de alvenaria estrutural.
Alvenaria estrutural, não tem uma trinca. Mas assim, dimensionada, seguido norma, tudo certinho. Fábio, até agora você só recebeu perguntas confortáveis. Eu vou te colocar, a gente costuma aqui no podcast, desde o primeiro, eu e Bruno, a gente fez um ping-pong. Eu vou te meter uma pergunta um pouquinho mais desconfortável. Vamos pra cima. Uma vez que o professor Fábio é muito ético, uma vez que é uma pessoa de muita autoridade perante a nossa sociedade, você vive de... Uma das suas receitas, eu não vou dizer que você vive, porque você tem várias atividades, é de fazer recuperação, de fazer laudo. Você fica feliz ou triste quando você chega em uma obra e ela tá toda trincada e toda fissurada? Não só quando você chega, mas quando você passa na rua, assim, você vê assim, Você nossa, ri, aquele você ali vai zoa. ser meu cliente. Assim, eu fico mais triste que feliz, sinceramente. Entendi. Sinceramente. Aí eu vou dizer o porquê. Eu poderia ficar sempre feliz, porque eu vivo disso. Porque o dinheiro vai cair na conta, eu né? vivo disso, né? Mas eu fico mais triste que feliz justamente para aquela nossa conversa anterior, que eu sei que na maioria das vezes era o sonho da pessoa. E eu sei, e quando elas me procuram, já vem assim muito estressadas, porque já tentou resolver de outras formas, às vezes com construtor e não consegue, né? Então eu fico muito mais triste. E aí vamos voltar na norma de desempenho. E eu fico mais triste porque assim, Palmas tinha tudo para ser vanguarda, para ser exemplo, cidade nova, planejada, era para ser exemplo de tudo. E a gente não é. Né? Infelizmente a gente não é. Então, às vezes eu sou chamado para resolver problemas em prédios de alto padrão ou em casas de alto padrão que tem 2 anos de entrega. Aí eu fico muito triste. Né? Eu fico muito, mas 2 anos, nem tem a garantia mínima ainda. Já está, né? Com manifestações com exacerbadas, problema, né? Problemas grandes. Aí eu fico muito triste. Né? E eu sei que a maioria, nesses casos, é erro de engenharia. Ou porque errou, ou porque não tinha engenharia. Né? Então, eu sei, porque assim, né, numa casa recém-entregue, você não pode dizer que é problema de uso, de manutenção. Você está falando de manutenção. Manutenção é responsabilidade do proprietário. A própria norma de desempenho diz. Sim. Então, vai durar X anos? Vai, se o projeto for feito correto, a execução, mas também a manutenção, Sim. O uso. Né? Por exemplo, às vezes eu sou chamado para fazer avaliação estrutural e aí eu chego e falo, cadê os projetos? Não tem. Beleza. Então, vamos fazer um teste de carga, não tem outro jeito. Porque o cara... isso aqui foi construído para ser escritórios, né? Então, para alugar para advogado, para engenheiro, para arquiteto e tal. Agora, eu comprei esse prédio, ele tem 15, 20 anos de existência, eu quero transformar numa escola. Aqui vai ser uma biblioteca, aqui vai ser um auditório. Eu falei, não Lá pode. Lá vem carga aí. Não pode. Não tem um projeto, então vamos fazer um teste de carga, cara. É seguro sim. Onde é que vai ser o auditório? Pronto. A gente sabe, nós somos da área e sabe que a carga por metro quadrado para uma sala comercial como essa aqui é uma. Para uma biblioteca é outro. Sem dúvida. Para um auditório é outro. Então, uma academia é outro. Aí eu chegar no exemplo da academia, que a gente já teve problema aqui em Palmas, né? Então, aqueles prédios de 2 pavimentos padrão... Nossa, tem muita academia em cima. Aí, às vezes o cara faz embaixo comércio e em cima residência, que é pior ainda. Que a carga por metro quadrado é menor. Aí vende um prédio, vende um prédio todo. Ok, compra não. Em cima vão meter academia. Né? Com um monte de equipamento. Então, aí é um problema de uso. Né? Entendi. Porque ele não procura um profissional da área para poder dizer, não, pode, não pode. E ninguém, vocês sabem, a gente não faz sempre, pode. Não, peraí, vamos recalcular. Vamos recalcular para ver se essa carga que você quer colocar dá. Quando ele tem um projeto, faço. Beleza. Quando não tem, tem que fazer o teste de carga. E numa casa, Fábio, geralmente, você foi lá, fez o diagnóstico, vai ter que fazer os reparos, né? 2 anos, a casa tem 2 anos de entregue. Quem é que vai arcar com o custo desse problema estrutural dessa casa ou dessa sequência de patologia? Não estou falando de manutenção, eu estou falando de erro de execução. Quem que arca com esse custo? Porque isso pode acontecer. Sim, né? Acontece. Acontece. Tá. Nos meus laudos, né, e aí nas minhas aulas também eu sempre falo, nós como profissionais, a gente tem que colocar no papel as 2 fontes de causa do problema. 2 fontes, como assim? Existe uma fonte técnica, então, por exemplo, tem uma infiltração porque a viga baldrame não foi impermeabilizada. Isso é uma fonte técnica. Agora tem a causa de culpa. Por que ela não foi impermeabilizada? Né? De quem é a culpa? Que aí entra quem iria arcar com o ônus. Né? Então, nesse escopo aí, você pode ter um erro de projeto, que aí o projetista é responsabilizado. Vai ter que arcar. Isso. Um erro de execução, que aí o executor é responsabilizado. Ou um erro de uso, que não entra nessa nossa conversa, porque a pergunta são para obras novas, né? Sim. Agora, se o cara não contrata uma empresa de engenharia para executar, quem vai arcar é ele.
Porque o pedreiro ele não vai ligar pro construtor. Se ele fizer um contratinho com um construtor, daqueles contratos lá por metro quadrado, né? O construtor arca? Não, nunca. Até porque, como é que o cara vai botar na justiça um construtor que não tem habilitação, né? Ele contratou um cara que não tem habilitação. Ele sabe, O juiz ignora isso aí. Todo mundo, eu não vou dizer ignora, mas no final não vai dar em nada. Porque todo mundo sabe, a sociedade sabe que para construir, para projetar, tem que ser um engenheiro ou engenheira, né? Aí o cara já sabe disso, ele sabe. Ele não pode dizer que não conhece isso, porque isso é legislação. Aí ele não contrata um pedreiro. Como é que ele vai responsabilizar o pedreiro se ele sabe que tinha que contratar um engenheiro? Que essa é a função básica do nosso conselho. Então o cliente nem coloca na justiça, porque ele sabe que ele fez, foi merda. Ele vai arcar com calado. Os custos, calado. Às vezes ele pode até arcar quando tem um engenheiro, porque às vezes, né, a gente sabe que dá confusão, o engenheiro fala, não, eu não vou resolver. Aí vai para a justiça. Aí o juiz vai decidir, diz, não, isso aqui foi um problema de execução, ou isso aqui foi um problema de projeto, ou isso aqui foi um problema de uso. O juiz vai decidir. Né? Quando tem uma empresa, até às vezes engenheiro pessoa física, os proprietários nem entram na justiça porque às vezes acha que não vai mesmo conseguir, né? E já arca com o problema. Quando é uma empresa, ele já, né, o advogado, né, fala, não, aqui eu acho que tem uma condição de... E isso é uma coisa legal que a gente fala quando a gente está apresentando o nosso trabalho para o cliente, fazendo a apresentação comercial, a gente deixa claro isso, para as pessoas entenderem que nós somos PJ, pessoa jurídica, que a gente tem um contrato que ele tem respaldo técnico e jurídico. Ele não está contratando um construtor que tem construtora, ele está contratando engenheiros que têm construtora. Então, esse contrato ele é amarrado. E ele não é unilateral, ele é bilateral. Então, isso é uma coisa que a gente fala para o cliente para ele sentir mais seguro e para ele entender que o que tem que ser feito é isso. Não, e aí, nas minhas palestras, eu boto o vídeo do Porta dos Fundos. É um vídeo antigo, mas... Eu sei qual é. É muito bom. Ele não deixa de ser atual, que é do pedreiro. Ele vai ser eterno, então, aquele vídeo. Deus ajude que ele não seja eterno. De antes das Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2016, aí o cara tá fazendo uma reforma no apartamento, tá lá 3, 4 anos fazendo uma reforma, e o pedreiro, pô, não acaba nunca, é cimento todo dia que você tá falando. Aí o cara, não, vai acabar, não sei o que, não sei... mas... Aí passa não sei quanto tempo, rapaz, aniversário de 15 anos da minha filha, como é que não acaba? Não, eu vou entregar daqui a 6 meses. Não, ano que vem. Não, depois da Olimpíada, né? Não, e o Porchat agora tá fazendo a casa dele, né? Esse vídeo já é um vídeo antigo. É antigo, né? Mas ele tá fazendo agora a casa dele. Ele tá fazendo uma sequência também de vídeos, assim, muito engraçados relacionados a isso. Que ele até fala assim, se você não tem problema na sua vida, faz uma obra, começa a construir sua casa que você vai achar o problema na sua vida. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui interessante, né? A gente falou de patologias, falamos das duas principais, que seriam fissuras, trincas e impermeabilizações, mas o que causa essas patologias? Todo mundo imagina que é execução. O que você me fala? É execução mesmo? O que é a principal causa de uma manifestação patológica? Por que tem tanta manifestação patológica? Bom, como eu estava falando agora há pouco, você pode ter 3 origens de causa. Erro de projeto, erro de execução ou erro de uso. O de uso é o menor. Mesmo em obras mais antigas, que a manutenção não é adequada, mesmo assim a incidência percentual então, vamos é lá, menor. só para frisar, uso, manutenção... projeto, execução e uso. Aí a manutenção entra dentro do uso. Né? Bom, dessas que eu falei de fissuras, de filtrações, né? A gente tem muito problema de vício construtivo, que aí a gente volta a falar do leigo construindo. Né? Certo. Mas geralmente os problemas maiores, que geram mais risco ou que demandam mais gastos, são os erros de projeto. Né? Os erros de projeto. As coisas que dá colapso. São os erros de projeto. Aí por isso que você falou, a casa cai? Bom, não cai. Não são muitas, mas cai. Porque os vícios construtivos, eles acontecem até mais, mas não são tão visíveis para a sociedade. Porque o cara fica para ele, né? Então o cara tem uma goteira ali na casa dele e acha que aquilo ali é uma coisa que é fácil de resolver, está inerente ao processo, mas não é. Não vai gerar problema na edificação. Não vai. A primeira pergunta que sempre me fazem, né, principalmente quando eu vou fazer lá o de edifício, é se vai cair ou não. Né? Aí eu falo, não tem como responder. Não, mas a gente está aqui meio ansioso. Falo, aparentemente tem ou não tem. Quando tem, eu falo, vamos fazer mais rápido, vamos escorar, vamos, se for o caso, ver necessidade de evacuação e tal, porque realmente a responsabilidade é muito grande.
né? Já vi um caso, não aqui, mas que o edifício colapsou 2 dias depois, que foi o engenheiro lá e dizer que não tinha problema. Aí você vai e fala, não vai cair não. Aí o cara fica mais 1 ano sem fazer nada, né? Pois é. Né? 2 anos sem fazer nada. Então, assim, tem muito problema que não gera um risco de colapso iminente, que vai cair amanhã. Só que aquele problema que não tem o risco agora, ele vai aumentando. Pode agravar. Vamos supor, esse ano mesmo que choveu muito mais, assim, eu acredito que choveu bem mais. Se for uma fissura que está aberta, tá, que está lá exposta aquela armadura, eu não tenho dúvida que esse ano ela vai deteriorar muito mais do que, sei lá, o ano anterior ou outro. Então é algo que fica um pouco meio subjetivo. Igual aquela questão também, Fábio, dessas casas que a gente vê que o pessoal começa, acha que tem o dinheiro, né? Acha que fez uma programação de custo que a pessoa coloca na cabeça, que eu não sei de onde que tira, aí começa a fazer a obra, o dinheiro acaba, deixa a obra lá parada. Não, agora eu vou juntar dinheiro, ou então, não, eu tenho só um pouco do dinheiro, eu vou começar, aí eu paro a obra. Senão eu vou gastar o dinheiro, aí se eu não começar a obra agora, eu vou gastar o dinheiro. Aí começa a obra e deixa a obra tudo lá abandonada, tudo exposto, e tá achando que tá tudo certo. Você já fez algum laudo, já visitou alguma obra nesse sentido? Já. Principalmente obra pública, né? Porque o que é que acontece? Trocou gestão, a obra para. Pois é. Aí, e aquele dinheiro que foi orçado não dá mais. Não dá. Até porque, se fica muito tempo parado, aí serve para qualquer tipo de obra, particular ou pública, você tem que fazer uma avaliação estrutural para saber se você pode continuar de onde você parou. Ou se você tem que fazer algum tipo de reparo para depois continuar. Começar de novo, entendi. Então você tem que fazer uma avaliação. Se a obra ficou 5 anos parada, né, tomando chuva... Não é só começar a obra de novo. Não, você tem que fazer uma avaliação. Bom, será que eu posso começar? A avaliação vai dizer que sim ou que não. Se sim, beleza. Se não, tem que primeiro fazer esses reparos, fazer isso aqui, para depois começar de onde parou. Né? Então, isso pode gerar um problema até certo ponto grave, porque geralmente para na parte estrutural, você tem a armadura exposta, né? E depois que reboca, o cara acha que tá tudo ok, né? E às vezes não é assim. Pessoal, nós estamos aqui então com o Fábio, tá? Especialista, doutor em patologia. Para mim é uma referência, a gente falou isso aqui no início, tá? É muito bom, Fábio, estar com você. Você respondeu algumas coisas aqui pra gente. Deixa eu fazer uma última pergunta. Sim, não, vai cair a última pergunta. Posso? Pode fazer a última pergunta, faça. Então tá. O que acontece? Eu acredito muito que as pessoas elas só criam essa conscientização quando mexe no bolso. Eu acho que é meio cultural isso, né, do Brasil. E eu queria que você falasse, eu sei que você trabalha mais na parte de laudo, nessa parte do antes do reparo, né? Você não faz a execução do reparo. Isso. Mas o custo disso, por exemplo, quanto em média custa para poder fazer um reparo estrutural? Ou quantos % da obra? Para as pessoas de alguma forma entenderem que isso vai impactar no bolso delas. Por exemplo, uma casa, não sei, eu preciso que você fale em números para que as pessoas entendam, entendeu? Poderia até ser assim, né, Fábio? A ausência de uma impermeabilização de viga baldrame, que seria X, pode ocasionar você depois ter que gastar Y. Mais ou menos isso. Porque entendeu? assim, eu queria que porque muita gente só entende quando você fala o quanto ela pode perder de dinheiro. Essa talvez seja uma das partes mais complexas, porque não existe uma resposta fácil para isso. Inclusive, eu faço meus laudos completos, né? Porque às vezes o cara fala, não, diz qual é o problema que fechou. Não, eu digo qual é o problema, qual é a causa e como fazer para recuperar. Porque o cliente ele não me contrata para dizer que a corrosão é eletroquímica. Eu falo isso, tá tudo lá. Mas ele quer a solução. Ele quer saber como que resolve. E se tá caindo. Se vai cair, se não vai. E como que ele faz para resolver? Por mais que não seja eu que vai fazer o processo de recuperação, ele quer saber, faz assim, faz assado, por exemplo. E ele tem que ser honesto, cara, como cliente. Nessa época tá chovendo muito, mas tá um ponto fora da curva. Né? Então esses dias, ele falou, tem uma trinca aqui na parede de um apartamento coberto no edifício que tá entrando água muito. Aí, é o seguinte, para fazer do jeito certo, é uma fissura de movimentação térmica, não pode estar chovendo. Uhum. Tem que pegar um bom tempo sem chuva. Não, mas como é que eu vou ficar? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um paliativo, tem que explicar, vamos fazer isso aqui que... Não dá só um remédio aqui por durante esse período de chuva, vai resolver, mas depois a gente tem que fazer isso aqui, porque senão, no ano que vem, volta. Sim. Só que você só sabe falar isso se você conhecer o problema. Senão o cara mete o band-aid lá, entre aspas, e no ano que vem vai voltar de novo, né? Então, como as causas são várias, a gente não tem como mensurar isso. É porque eu estou falando isso.
Quando o cara pede, eu preciso saber qual é o custo, eu cobro a parte. Porque é um trabalho quase tão grande quanto fazer um laudo, né? Ou seja, é uma especialidade também levantar o custo de uma obra ou de uma manifestação. Também. Aí, para não ficar sem resposta, né? Eu gosto de fazer uma analogia, tem uma teoria que é a teoria de Sitter, que ele fala o seguinte: para cada dólar ou para cada real que a gente deixa de investir na fase de projeto, na parte de durabilidade, legal, ele pode gerar um custo de 125 vezes quando você vai fazer um reforço, uma recuperação grande. Aí você fala, mas 125 vezes é uma coisa que não existe. Existe, não é a prática, mas, por exemplo, a gente já viu algumas vezes, né, sempre entre as soluções, existe a solução da demolição. Eu boto por último sempre, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem uma terceira opção e tem uma última opção que é a demolição, né? E às vezes essa é a opção, porque às vezes recuperar fica mais caro do que construir outro, que botar no chão e construir outro. Aí chega nas 125 vezes. Por quê? Vou falar de impermeabilização. Uma coisa é você impermeabilizar a viga baldrano na hora da construção. Você concretou a viga baldrano, ela está aberta lá, você vem e impermeabiliza. Outra coisa é com a parede, casa, tudo em cima. Então, como é que você vai impermeabilizar com a parede em cima? Não é o custo que foi para executar. Não. É muito maior, tem que ser mão de obra especializada, o material é outro, não é qualquer tipo de impermeabilização que você consegue usar. E acarreta um monte de outro serviço, um reboco que danificou, uma pintura que danificou. O piso que você vai ter que quebrar. A própria estrutura, às vezes, dependendo de quanto tempo tem isso, também já danificou. Isso, pode ter uma corrosão. Então, esse custo ele vai só aumentando, né? Por exemplo, para uma armadura de um pilar que está corroída, né? Uma coisa é você concretar um pilar na execução da obra. Você monta a forma, bota a armadura, lança o concreto. Outra coisa é você recuperar a armadura, que você tem que tirar o concreto e tratar a armadura, limpar ela, passar um primer anticorrosivo, passar uma ponte de aderência e depois vir com material que não é o concreto. É um material muito mais caro, é um grout autoadensável, é um concreto autoadensável e você não consegue mais concretar por cima. Então, se o seu problema é no pé do pilar, como é que você vai fazer? Ou se o seu problema é numa viga, tem uma laje em cima, como é que você vai fazer? Então, você tem que furar a laje, Nossa, E aí, o que você vai fazer, gente? Conta pra mim o que vocês vão fazer, entendeu? Contrata, gente. Continua contratando aí o mercado informal pra vocês verem o tanto que custa mais caro. Eu acho que esse assunto foi um assunto muito interessante, porque é o que a Bruna falou, quando sai do bolso, o brasileiro ele precisa de sentir no bolso para ele valorizar, né? E eu falo, nessa nova geração, esse novo mercado da construção civil, existe um outro caminho, Fábio. A gente fala, sai fora da autoconstrução, né? Tanto é que é estatístico, mais de 90% das pessoas têm dor de cabeça com obra quando tenta a autoconstrução. E não só dor de cabeça, eu não vou te dizer só dor de cabeça de custo de obra, de prazo de obra, mas a gente hoje está falando de um assunto que muito interessa. Ninguém quer uma casa toda trincada, toda fissurada. É emocional, né? É um sonho. Toda cheia de infiltração. Imagina um ralo voltando, um mau cheiro, entendeu? Então, assim, obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez eu te digo que foi uma honra receber você aqui. Espera que vai ter mais, tá? A gente entrou em pelo menos 2 assuntos aqui que dá podcast. Eu vi pelo menos aqui 2 assuntos. À disposição. Da podcast, obrigado. A gente está também a Rio Construção, o Pode Construir vai estar sempre aqui de braços abertos para você. A gente deixa aqui também a nossa admiração ao seu trabalho como professor. A gente já falou aqui, né, que a gente te indica para fazer os laudos, que a gente não faz esse tipo de... Porque é a especialidade, não adianta. Então, muito obrigada por ter aceito. Você é o nosso primeiro convidado, né? Então, assim, é muito especial para nós. Sem dúvida. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, como eu já falei no início, conversando, né? E eu gosto muito de falar sobre engenharia, né? Eu estava falando, por exemplo, daquele caso do Edifício André, na época, né? Eu fiz um post no Instagram, né? Quem quiser pode entrar no meu Instagram e ver, que deu uma repercussão nacional, Foi, né? E eu recebi a mensagem do WhatsApp, Fábio, eu estou num grupo aqui do Rio de Janeiro que repostaram a tua publicação. Eu estou num grupo aqui na Bahia que repostaram. Nossa, eu recebi mensagem do Brasil todo. E eu gosto de falar e conversar de engenharia. Isso para mim o maior prazer que eu tenho é conversar sobre engenharia. Conversar com pessoas, né? Com colegas que entendem é melhor ainda, né? Então eu acho assim, o que fica no final é que as especializações, né, na nossa área, elas devem ser buscadas, né? A gente não pode contratar pelo menor preço, não pode. Por exemplo, só para fechar mesmo,
às vezes, eu perco muito serviço, entre aspas. Né? Eu não falo que eu perco, não, porque às vezes eu saio de umas furadas por conta disso. Porque, livramentos. Porque como eu faço muito laudo de edifício, então quem decide é a Assembleia. E geralmente o meu preço não é o mais barato. Sim. Né? E aí o cara fala, Fábio, é o seguinte, todo mundo gostou da sua apresentação, a gente quer fazer contigo, você foi muito indicado, só que a gente precisa que você baixe o preço. Eu falei, cara, beleza, 10%, eu acho. Não, você tem que baixar metade. Eu falei, não, cara, aí não dá. Infelizmente, não, mas é porque tem uma outra proposta que está metade da sua. Eu falei, boa sorte, pode ir. Mas eu falo, eu vou te falar uma coisa que depois, né, eu não quero que aconteça não, mas vai acontecer. Daqui a um tempo você vai me ligar de novo, dizendo, Fábio... Você vai pagar 2 vezes. Vai pagar 2 vezes. Eu falo, Fábio, não deu certo. Eu vou dizer, por esse preço, cara, eu faço isso há 20 anos. Não consegue fazer. Não resolve. Não vai fazer, não vai resolver, não vai dar solução. Então, você vai me procurar. E dito e feito. Às vezes acontece, cara, Fábio, meio sem jeito. Opa, e aí, como é que tá? Tudo bem? Achando que é outra coisa. Não, sabe aquele serviço? Você não fez. Tá te ligando pra te dar um bom dia, não. Eu pergunto, você não fez? Não? Fiz, mas não deu certo. Você pode ver que posso, né? E aí, claro, a gente já, como talvez por ser professor, né, até fica um pouco comovido, né? Aí eu falo, não, vamos lá, não vou, já faz um tempo, vou fazer pelo mesmo valor que a gente tinha combinado, com o desconto que eu tinha dado, e vamos para frente, né? Então, a engenharia é feita de especialidades, e a gente tem que dar valor a isso, né? É isso, gente, isso é o Pode Construir, tá? É o podcast da construção civil, onde a gente vai falar aí de vários assuntos, de patologias, de energia solar, como você construir sem problemas, e vamos pro próximo. Tchau, até mais. Tchau.